Rua Professora Maria Aparecida S. de Luca, Vila Pisa, cidade de Limeira. E uma polêmica justamente neste local. Vou te explicar o motivo. Acontece que aqui não existe nenhuma placa que indique que seja proibido estacionar veículo. Claro que o condutor, o motorista, ele percebe esta sinalização de solo até aqui e aí ele acaba estacionando o veículo, como a gente observa aqui, ó, nesta área. E detalhe, chega mais, Hélio, chega mais. Lá na frente, aquela placa lá na frente, a gente vai mostrar agora. Por quê? Porque é uma placa que indica que é contramão para quem vem de lá para cá. Então o que o motorista pensa? Ele não pode parar até este local. Daqui para cá, daqui adiante, já que não tem nenhuma placa, nada que proíba o motorista de estacionar, então aqui se torna um ponto em que os motoristas podem parar o carro. Inclusive, até a nossa viatura de reportagem nós estacionamos aqui. Só que o maior problema foi o seguinte, que mesmo parando neste local, os motoristas foram multados, como nós vamos observar agora o flagrante que um limeirense acabou gravando e gerou muita revolta. Os agentes de trânsito multaram os motoristas que estavam parados justamente nesta região. Tá multando aqui, ó. Isso que eu quero saber. Cadê? Tem alguma placa, tem alguma coisa indicando aqui pra multar, rapaz? Aqui, eu acho que tá errado mesmo. Eu acho que tá, rapaz. Isso aí já é palhaçada já, rapaz. E agora a nossa reportagem vai conversar com o Daniel, ele que é comerciante aqui do bairro da Vila Pisa e tem sofrido bastante com esta questão que os veículos não podem parar nesta área, mas não tem nada indicando. Os seus clientes acabam levando multa, mas a grande questão é que não tem nada que indique de fato que não se pode estacionar nesse local. É isso que a gente pode verificar, né? Até surge a dúvida aí de, por ser praça pública, não pode estacionar. Mas a própria sinalização da prefeitura dá a entender que a gente tem um espaço de estacionamento em volta da praça. Por questão também da rua ser uma rua sem trânsito, sem um trânsito fluente. Ó, vocês podem ver agora mesmo, encostou um carro ali e dá a entender que qualquer cidadão pode parar, porque tem um limite de área de não estacionamento ali, que limita essa área. Então essa é a nossa dúvida, se pode estacionar ou não, para que os nossos clientes possam ficar à vontade quando chegar aqui no comércio e estacionar sem preocupação de ter uma surpresa de uma multa após saírem do recinto, né? Como aconteceu, infelizmente, dos clientes acabarem sendo multados por estacionar nesse local. Isso mesmo. Um dia foram pegos de surpresa aqui com o pessoal fazendo autuação sem um prévio aviso, sem nada, sem informar e sem uma sinalização adequada, né? O que o senhor gostaria de perguntar para a secretária de Mobilidade Urbana? Ela que é responsável, então, da pasta que envolve o trânsito da cidade de Limeira, da área do trânsito. Qual a pergunta que o senhor vai fazer, porque a gente vai levar para ela? A dúvida da gente é a seguinte, praça pública não pode estacionar. Tudo bem, não pode, mas porque em alguns lugares pode, outros não, né? A gente pode ver até no centro da cidade que algumas praças usam estacionamento e até mesmo é cobrado área azul em torno dessas praças, né? E o pessoal estaciona sem problema nenhum. Aqui a questão é, não pode estacionar em praça? Então vamos informar a população que não pode estacionar em praça, né? Para que a gente tire da dúvida e aí não acaba tendo surpresa, né? Multa sem uma orientação, sem uma sinalização adequada. Essa é a nossa dúvida. Agora, já na Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade de Limeira, recepcionou a nossa reportagem a secretária Andréia Soares e justamente como prometido nós vamos então trazer a pergunta desse senhor para a secretária e também, claro, faremos outros questionamentos. Vamos então colocar aqui a pergunta. O que o senhor
desse homem. Para a secretária de Mobilidade Urbana, ela que é responsável então da pasta que envolve o trânsito da cidade de Limeira, da área do trânsito. Qual a pergunta que o senhor vai fazer, porque a gente vai levar para ela? A dúvida da gente é a seguinte: praça pública não pode estacionar. Tudo bem, não pode, mas por que em alguns lugares pode, outros não, né? A gente pode ver até no centro da cidade que algumas praças usam estacionamento e até mesmo é cobrado área azul em torno dessas praças, né? E o pessoal estaciona sem problema nenhum. Aqui a questão é, não pode estacionar em praça? Então vamos informar a população que não pode estacionar em praça, né? Para que a gente tire da dúvida e aí não acaba tendo surpresa, né? Multa sem uma orientação, sem uma sinalização adequada. Essa é a nossa dúvida. Bom, é aquilo que a gente já estava conversando. Eu não preciso sinalizar, porque no código é claro, a regra de estacionamento ele já coloca todas as situações em que não é permitido o estacionamento. Somente quando é permitido é que tem que ser sinalizado com placa informando, indicando a possibilidade de estacionamento. No caso, ele citou região central. Região central envolve mais outros aspectos. É uma região que a gente tem um atendimento à população de várias situações, seja comércio, seja serviço, bancos, órgãos públicos. Então, a gente já tem essa necessidade de estacionamento, né? Então é por isso que a gente permite o estacionamento em praça. Mais especificamente, que ele cita a questão de cobrança de área azul, é justamente porque a gente precisa dessa rotatividade. Se a gente está permitindo o estacionamento para garantir essa utilização desses serviços, né, seja ele comércio ou não, eu preciso que essa autorização seja de fato consumada, ou seja, é só para a pessoa ir lá, comprar ou pagar uma conta e já retirar o veículo. Por isso a área azul, para que tenha essa rotatividade. Mas as praças em que é permitido, ela é sinalizado. Na maioria das vezes não é permitido, as pessoas acabam estacionando, como foi o caso aí, de uma certa maneira, até por ignorância desse artigo, né, de todo o conteúdo do artigo do Código, mas ao mesmo tempo a gente parte do princípio que todo mundo que é motorista deveria conhecer o Código de Trânsito, né? Afinal de contas, ele passou por uma avaliação e, teoricamente, ele deveria conhecer tudo o que diz o Código, que é a nossa lei máxima, é uma lei federal. Secretária, os direitos são todos iguais. Sim. Praça Maria Buzolin, Jardim Piratininga, é uma praça. E no entorno da praça, veículos param com frequência diária. Sim, e aí cai numa outra questão, que é a questão de trailers, de equipamentos. Isso daí está sendo revisto pela prefeitura, né, nas diversas secretarias envolvidas, justamente para ter uma regra única. Da mesma maneira que a gente tem uma regra única no trânsito, tem uma regra única também para essas situações. O que vai ser, né, o que deve ser permitido ou não. A gente também tem que lembrar que em algumas situações ou em algumas praças existem essa ocupação há muitos anos. Em algumas situações, no caso que você cita da Maria Buzolin, eu diria até algumas décadas. Então a gente também tem que levar isso em consideração, né? Ali já existe um conceito ou um reconhecimento por parte de toda a cidade do que é a Praça Maria Buzolin. Então não é simplesmente a gente chegar e agora, a partir de agora retirar tudo que é equipamento e todo estacionamento de praça. A gente vai ter que, em algumas situações, ver caso a caso. Mas cai de novo nesta pergunta dos direitos iguais. Ali também existe comércio e ali o pessoal para usar o comércio. Não fica uma situação um tanto quanto complicada nesse aspecto? Porque já que os direitos são iguais, tem que ser para todos, né? A gente também tem que levar em consideração uma questão de escala, né? Então, ali é uma praça de bairro que a pessoa poderia muito bem não estacionar na praça, porque ela tem no entorno dos comércios, não é um específico, ele tem vários comércios que eu conheço a região, a pessoa poderia estacionar um pouquinho mais à frente e não cometer infração de trânsito.
Então, é diferente, por exemplo, numa região, uma Toledo Barros, que não tem essa opção de não ter esse estacionamento. Então, quando é praças de bairro, existe essa possibilidade. As pessoas, os motoristas, não precisam caminhar longas distâncias para acessar esses comércios. Então, também tem que levar em consideração isso. São regiões que têm pouco trânsito. Então, não tem por que a gente permitir. Ou, enfim, é diferente. Por exemplo, Maria Busolim, que você está insistindo. É uma região de um trânsito muito intenso. Para acessar a praça, às vezes as pessoas vão ter que caminhar algumas quadras. E ela funciona muito mais. A Maria Busolim, digamos, a vivacidade dela é à noite, onde o trânsito ou o comércio da região, os serviços da região estão fechados. Então, a atração é a Praça Maria Busolim. Então, embora tenha essa questão de direitos iguais, mas elas têm funções diferentes. Durante o dia, a praça em si é só uma praça. À noite, sim, ela vira um ponto de encontro da família, de criança, de adultos. É uma praça viva. Mas os condutores podem parar tanto de dia quanto de noite, né? Na Maria Busolim, sim, que é uma praça que tem pelo menos uns 50 anos. Né? Ela acabou tendo um trânsito que lá atrás, quando do surgimento, não tinha o movimento que tem hoje. Essa praça também é antiga e, no entanto, ela não conseguiu ter a mesma a ocupação por parte das pessoas. E aí eu reforço muito mais a questão dos pedestres do que do motorista, porque na Maria Busolim as pessoas não necessariamente só vão lá com o carro. Vai muita gente a pé. É uma praça de toda a região, não é até questão do tamanho dela. Então, são situações, são escalas bem diferentes. E aí você citou um outro ponto, que a lei é bem explícita no tocante a que se pode parar quando tem a placa avisando. Agora, tem muito local na cidade que não é proibido parar e que não tem a placa. Então, de uma certa forma, é complicado. O motivo de toda essa celeuma que foi criada foi pela ação dos agentes de trânsito na semana passada. Só que eles só foram lá justamente porque vizinhos estavam incomodados com o estacionamento nessa região. A gente não simplesmente resolveu, hoje a gente vai pegar Vila Pisa. Não foi isso. Teve vizinhos reclamando, ligando tanto na base dos agentes quanto no 156, questionando justamente o estacionamento. Então, a gente também tem que ver o lado de quem está sendo incomodado. Então, essa coisa de direitos iguais, de ser todo mundo... Se existe alguém incomodado com a situação, a gente também tem que verificar. E aí, nos outros casos que você pode estar citando, talvez a vizinhança não esteja se sentindo incomodada. Então, a gente tem que partir, do que incomoda as pessoas para a gente tentar resolver a questão. E o que eu acho que o mais grave de tudo é que o vídeo foi gravado só a parte final, quer dizer, o começo de toda a ação não foi gravada. Então, tenta-se passar uma imagem muito ruim dos agentes e que, no caso, não é verdade. O que aconteceu? Teve essas reclamações, esses pedidos na base e no 156 desses estacionamentos. Eles foram ao local para fazer essa verificação. Quando eles estavam conversando, o principal motivo dessas reclamações foi questionado, mas tal comércio está com esse carro estacionado em cima da calçada. Então, eles, depois de ter conversado e resolvido essa questão das reclamações, eles primeiro foram num comércio que tinha um carro em cima da calçada, pediu ao motorista que retirasse, o motorista prontamente retirou. Foi no segundo comércio, eles tentaram encontrar os motoristas que estavam com o veículo estacionado, não conseguiram, só depois que eles começaram o preenchimento do auto de infração é que começou a aparecer.
Então, o vídeo demonstra daí para frente, quer dizer, todo o trabalho que eles já tinham feito de orientação não aparece. E aí, eles foram justamente indagados. A gente está irregular, mas aqueles outros veículos não estão. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Eles fizeram, inclusive, eles informaram o motivo pelo qual estavam sendo lavrados esses autos. As pessoas foram informadas, né? Por isso que foi feita essa autuação. E o pior de tudo, assim, é a maneira como estão colocando a ação dos agentes, né? Porque a parte que eles fizeram todas de orientação não apareceu, né? Então, é muito fácil chegar e falar que os agentes já foram canetando. Não foi isso que aconteceu. Eu acho que é importante explicar que a orientação que é dada a eles, que é primeiro tente orientar a pessoa, o motorista, a retirar os veículos quando estacionar de forma irregular. Caso o motorista retire o veículo, não sofre nenhuma penalidade, né? Só quando realmente não é retirado, ou as pessoas não são encontradas, é aí que é feito a lavratura do auto. Foi isso que aconteceu, os enquadramentos da penalidade estão todas corretas, o auto foi preenchido corretamente, então, e é função deles, toda e qualquer reclamação que eles recebem na base, e eles têm que verificar. Então é correto. Secretária, por mais que... Estou até estendendo a entrevista para ficar algo bem claro para o limeirense que assiste o nosso programa. Por mais que seja algo que está na lei, sempre há a questão do bom senso. A prova disso é que tem praças na nossa cidade que pode-se parar, como nós já relatamos. Mesmo que isso não seja uma exigência da lei, não seria uma questão de bom senso colocar uma placa ali para de vez solucionar o problema? Você está me pedindo para colocar em todas as praças, então. E aí seria desnecessário justamente pela lei garantir que não é necessário essa colocação. Entendeu? Mas as outras praças, perdão te cortar, as outras praças não receberam denúncias. Ali recebeu. Então, para evitar essa polêmica, nas outras praças, a senhora mesmo colocou isso, quando não há denúncia, não há um motivo para ir lá verificar, orientar e autuar. Nesse caso, há. Então, seria específico nessa praça. Só reforçando, a gente parte de 2 premissas. Primeiro é que se há ou não um incômodo para a vizinhança. Nesse caso, houve. Em outras, se existe algum prejuízo ao trânsito, a questão de segurança e a questão de fluidez. Então, em algumas situações, mesmo não tendo denúncia, a gente faz essa fiscalização ou essa orientação, ou o nome, né, que quiser ser dado. O único ponto que eu acho que acaba confundindo ainda mais os motoristas nesse caso é essa faixa. Não se sabe quem fez essa faixa, mas é uma faixa branca e aí tem uma interrupção nessa faixa. E os motoristas pararam justamente após essa faixa. Essa faixa não acaba dificultando o entendimento do motorista? Isso daí não é uma situação isolada, até por isso que eu falei que a gente está fazendo esse levantamento da cidade inteira em busca também dessas situações, que as pessoas acham que a rua não tem dono e ao mesmo tempo, né, que pode chegar lá, sinalizar. Isso daí provavelmente não é uma sinalização oficial, porque se tivesse estaria acompanhado de placa. Então, quando do levantamento que está sendo feito na cidade, esse tipo de coisa, se não tem um motivo, um porquê de ter essa pintura, vai ser apagada. Então, tudo que não tiver dentro da regularidade vai ser apagado, inclusive se for o caso nesse daí também.